se instalar para sempre na vida. Quem canta, lá, 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 volta a ser novamente criança e encanta até o sol, irradia sua luz na manhã de um dia. Lá, 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 por isso eu vou cantar o amanhã com alegria. Lá, 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 lá. Cantar amor numa ciranda e mergulhar nessa magia é ser feliz como criança, dizer assim um sim pra vida. Hey! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Temos que acreditar que juntos podemos construir um mundo de paz. Para isso devemos refletir como nós vivemos e buscar com as atitudes ajudar. A hora é agora, não dá mais. Quando o sol raiar, devemos a Deus agradecer cada despertar. Traz com ele a esperança de poder mudar, porque o hoje vem mostrar que os erros não deixam de causar tristezas, angústias e aflições. Então por que sofrer se a solução está em nós? É só abrir o coração e o sol que brilha irá mostrar que temos que fazer acontecer, soltar a voz, fazer o mundo então ouvir que fomos feitos pra se amar. Dizer não vamos mais chorar, sofrer, se destruir e sim, sem entender e dar nas mãos, viver em paz, em união. Temos que acreditar que juntos podemos construir um mundo de paz. Para isso devemos refletir como nós vivemos e buscar com as atitudes ajudar. A hora é agora, não dá mais. Quando o sol raiar, devemos a Deus agradecer cada despertar. Traz com ele a esperança de poder mudar, porque o hoje vem mostrar que os erros não deixam de causar tristezas, angústias, aflições. Então por que sofrer se a solução está em nós? É só abrir o coração e o sol que brilha irá mostrar que temos que fazer acontecer, soltar a voz, fazer o mundo então ouvir que fomos feitos pra se amar. Dizer não vamos
sofrer, se destruir e sim, sem entender e dar as mãos, viver em paz, em união. A paz é tão difícil conquistar que só pensar em Deus não basta. É preciso construir. A paz é tão difícil conquistar que só pensar em Deus não basta. Vamos construir. Muitos problemas que afetam os homens em sua caminhada podem ser comparados às curvas de uma longa estrada. Ao caminhar e ao encontrar, curvas devem ser contornadas para não viver sem realizar, tendo a vida desperdiçada. Por fim compreender a sua estrada estava bem programada e não havia curvas que não pudessem ser contornadas. Não perca a paz, pois ela traz em si a força do alimento, fortalecendo e aumentando as forças do viajante atento. A paz é tão difícil conquistar que só pensar em Deus não basta. É preciso construir. A paz é tão difícil conquistar que só pensar em Deus não basta. Vamos construir. Um minuto é gota no oceano do tempo que transforma a hora em mês. Muitas semanas somam anos, muitas sementes um jardim. Quantas estrelas tecem uma noite só. Nossa vida é pouco mais que um sonho, um ponto entre antes e depois, mas ela é parte do universo, dos versos da mão do Criador. De nenhuma ovelha ouvida, o nosso bom pastor. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar um sorriso amigo
vida é pouco mais que um sonho, um ponto entre antes e depois, mas ela é parte do universo, dos versos da mão do Criador. De nenhuma ovelha ouvida, o nosso bom pastor. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar um sorriso amigo à luz do amanhecer. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar um sorriso amigo à luz do amanhecer. Caminhar, seguir em frente, não olhar para trás, exige confiança e algo mais. Perceber que a luz que brilha em cada amanhecer é um convite para recomeçar. Enxugue as suas lágrimas e vê que o amor insiste em te surpreender, que a flor insiste em desabrochar, que os pássaros insistem em cantar. Canta em casa, canta salão. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo e vê que o sol, as flores e o vento a soprar. É Deus a falar com você. Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, companheiros. Quem é que está vindo aqui pela primeira vez? Deixa eu só entender. Ok. Aqui tem alguém? Que beleza. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Perseverança recebe mais ou menos 1.000 pessoas que vêm pela primeira vez por mês. É um número alto. E a gente tem um compromisso com essas pessoas, de fazer com que elas sintam-se acolhidas. Assim como a gente um dia foi acolhido quando veio pela primeira vez. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história, cada um chegou aqui, meio tortinho, alguns se aprumaram, outros que nem nós, né, Tinho? Continuamos tortos, e assim a vida vai fazendo com que a gente vá se aprumando conforme o tempo vai passando. Mas
Hoje à tarde me lembrava de um caso, né, até porque falávamos com companheiros a respeito do tempo que a gente vem para o Perseverança, e tanto tempo para cá, tanto tempo para lá. E tem uma história do Chico, aliás, eu sempre costumo dizer Chico Xavier, para aqueles que nasceram depois de 2002, que foi o ano que ele desencarnou. Chico Xavier, o grande espírita brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. E tem um caso do Chico que é muito interessante, justamente a respeito desse caso das pessoas que vão ao centro, muitos anos, e havia um homem que ele ia no centro espírita, e toda semana ele tomava passe, fazia tratamento, passe 1, passe 2, libertação 1, libertação 2, espaço Dr. Bezerra, cura, croma, alicerce, mas ele nunca ficava bom. E ele chegava para o dirigente do centro e dizia: olha, ainda não estou bom, eu venho aqui, tomo passe. Aí o dirigente passava para ele uma nova série, passe 1, passe 2, libertação, cura, croma, alicerce, vai para lá, vai para cá, até que teve uma hora que ele já tinha feito tudo, né? Muitos anos, e ele não ficava bom, ou pelo menos ele não se achava bom. Então o dirigente do centro falou: olha, eu já não tenho mais o que fazer por você, mas eu recomendo que você vá a Uberaba e procure pelo Chico Xavier. Aí ele falou: é só o Chico que vai dar conta de mim? É só o Chico. E ele foi para Uberaba. E lá o Chico, nos atendimentos dele, no Abacateiro, lá no Centro Espírita da Prece, e diz que quando ele chegou, de longe o Chico já imaginou o que estava vindo ali, e olhou para ele e falou: ô fulano, eu estava te esperando. Ele falou: me esperando a mim? Sabe por quê? Eu não estou muito bem, e eu estava esperando você, para você me dar um passe. Ele não entendeu nada, né? Mas enfim, ele foi lá e deu o passe no Chico, e fez toda aquela pose de dar um passe aqui, passe para lá. E aí foi atendido, voltou de Uberaba maravilhado, né, com tudo que acontecia. Quando ele chegou no Centro Espírita, de volta onde ele costumava ir, adivinha como ele voltou? Dei passe no Chico. Ficou bom. O que o Chico fez naquela hora? Chico levantou ele. Levantou, trabalhando naquilo que mais ele precisava, na autoestima. Depositando amor na vida daquela pessoa. Como depositou amor no nosso coração Dr. Bezerra, quando nós chegamos aqui, naquilo que a gente precisava. Como foi Dona Guiomar, com o seu sorriso, quando nos atendeu na salinha dela, nos dando o acolhimento de que precisávamos naquele momento, para que então nós pudéssemos um dia voltar e sentir o nosso espírito aliviado, cheio de energia, a energia que nós sempre temos para dar, e que às vezes nem mesmo a gente conhecia. Então, meus amigos, nesta noite em que nós escolhemos estar no Perseverança, queremos convidar a todos para que durante estes 30 e tantos minutos que nós estaremos aqui nesse salão, que nós possamos aproveitar do passe, da energia, da palestra, do passe espiritual que os benfeitores nos dão, das vibrações que serão conduzidas pelo nosso Tinho ao final, para que nós possamos encher o nosso tanque da energia, do combustível de que precisamos para sermos melhores. Fechemos os olhos. Propõe-nos Jesus a seguinte parábola: um viajante que caminhava pelas areias da antiga Palestina é assaltado, semi-morto, quase desnudo, com todos os seus objetos roubados. Passou por ele um homem da lei e seguiu adiante. Passou por ele um homem das religiões e passou adiante. E pela terceira vez, chegou até ele um samaritano, ele que era judeu,
que considerava os samaritanos como um inimigo, foi justamente esse que o atendeu. Colocou azeite, com vinagre, que era a medicação daquela época, em suas feridas, deu-lhe água, colocou-lhe sobre a sua montaria e seguiu, até que pudesse chegar à próxima estalagem. E ali, depositando na mão do estalajadeiro 2 moedas, recomendou que ele fosse cuidado e tratado, e que se mais ficasse além daquelas 2 moedas, em seu retorno, ele iria pagar. Senhor nosso Deus, cada um de nós, em nossa vida, nos nossos desafios, nas nossas jornadas, já nos deparamos, Senhor, com companheiros que muitas vezes, queridos, diante de nosso sofrimento, passam adiante. Mas tantos outros, Senhor, às vezes anônimos, desconhecidos, erguem-nos as mãos, para que possamos nos encontrar, e encontrar de novo o nosso caminho. Senhor, nós aqui nos encontramos nesta noite, imaginando que nesta hora o coração de Jesus seja o nosso samaritano, porque cada um de nós carrega consigo, Senhor, o peso das feridas do caminho. Tantas vezes, Senhor, somos vilipendiados pelas desgraças, pela perda dos entes queridos, pelas enfermidades do corpo, da mente e do espírito, e encontramos, Senhor, nas mãos generosas de Jesus, como o samaritano de outrora, a mão que nos ergue, que nos acolhe, que nos coloca na montaria e que se responsabiliza por cada um de nós. Jesus, abraça nesta noite a cada um de nós que aqui se encontra, a cada um dos companheiros que nos acompanham de seus lares, para que ali, Senhor, como nós sentimos agora, Tu possas acender uma luz, dissipando toda a sombra da dúvida, da falta de fé, da enfermidade, das dificuldades de toda ordem, para que então, Jesus, na luz do Teu amor, nós possamos encontrar, na jornada que tenhamos que seguir, ao Teu lado, Jesus, a fortaleza maior para a nossa alma. Abençoe-nos a todos nesta noite, envolvendo-nos, Jesus, para que nestes instantes em que aqui estivermos, que o Senhor possa tirar de nosso coração todo o peso da dúvida, toda a dor, toda a dificuldade, toda a falta de fé, para que então, Jesus, ao nos aproximarmos do momento final desta noite de luzes, possamos colocar em nosso coração a certeza de que verdadeiramente Tu estás conosco e hás de permanecer durante todos os dias, durante todo o tempo. Envolve, Senhor, a família Perseverança que se reúne neste dia, para que em Teu nome mais uma vez, em nome de nossos benfeitores espirituais, de Dr. Bezerra de Menezes, nosso Pai acolhedor e amoroso, possamos iniciar a abençoada tarefa desta noite. Louvado seja Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Sem que percamos mais um minuto sequer, eu convido o nosso Ricardo Fabrício, para que conduza a nossa palestra desta noite. Boa sorte, meu amigo. Boa palestra para todos nós. Boa noite, meus amigos. Desse lado aqui, boa noite.
É uma alegria imensa, eu faço questão de falar isso toda vez, né? Chegar aqui, subir nesse palco, ter a honra de poder dirigir algumas palavras a vocês, é realmente algo que me traz muita, muita satisfação. E eu agradeço muito, especialmente pela paciência de vocês que vão ter que me ouvir. A você que está em casa, obrigado por acompanhar a Casa Perseverança. Eu sei que você está recebendo aí na sua casa todas as energias que nós aqui recebemos, porque a força espiritual invade o seu lar e proporciona a você a mesma harmonia que nós sentimos aqui. Então seja bem-vindo ao Perseverança também. E bem-vindo aos amigos que estão vindo pela primeira vez. Eu, não é a primeira vez, eu já venho aqui há algum tempo, mas Perseverança recebe a todos nós com um braço grande, aberto, com o coração aberto. Então é tão gostoso estar aqui, né? Bom, o Tadeu me colocou numa cilada aqui, né? Porque, cara, depois da oração que você fez, para achar aqui inspiração para falar, eu vou buscar na tua oração, inclusive. Ainda bem que eu fui chamado para fazer uma palestra, não para rezar, porque depois da dele eu não ia ter coragem, não. Mas vamos lá. Meus amigos, hoje é dia 12 de fevereiro de 2026. Olha que beleza, hein? Graças a Deus, graças à vontade de Deus, nós estamos aqui. Somos aqueles que resistiram e que sobreviveram a 2025 e estamos aqui com 2026. Um ano inteirinho para nós, para que nós possamos cumprir com aqueles propósitos que foram traçados há 43 dias atrás, não é? 43 dias de 2026. Vamos voltar nesse tempo um pouquinho? Você voltar nesses 43 dias, você vai lembrar dos propósitos que você escolheu para realizar em 2026. Olha que beleza, tanta coisa que você colocou lá, né? Vou ser menos preguiçoso, vou trabalhar mais, vou reclamar menos, não vou brigar com a minha esposa, muito menos com a minha sogra, né? E tantas outras coisas. Mas a verdade é que nós aqui, né, de carne e osso, 43 dias depois, muitos desses propósitos nós nem começamos, e alguns deles a gente já até desistiu, e o ano nem começou. Ah, porque eu fiz o propósito de não reclamar. Esse cara que falou que fez o propósito de não reclamar, ele e muitos outros estavam reclamando. Você que está vendo de casa, de repente você não é de São Paulo, dia 25 de janeiro é feriado aqui em São Paulo, né? E essas pessoas reclamaram porque dia 25 de janeiro caiu num domingo. Ah, o feriado cai no domingo? Caramba, olha o que tem de feriado aqui para frente. Estamos chegando no carnaval. E a verdade é que quando nós não realizamos aquilo que nós nos propomos a realizar, aqueles propósitos que a gente gostaria de realizar, a gente vai arrumando desculpas, né? Para não ter conseguido. Tem gente que fala, eu não consigo, eu ponho meus propósitos todo ano, mas sabe o que é? Eu tive uma vida tão complicada, o meu passado foi difícil, você não sabe como a minha vida foi sofrida, as coisas que eu passei desde a infância, e aí o cara vai buscar lá atrás, 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, ele vai buscar lá longe para justificar por que ele não está fazendo alguma coisa agora. Gente, a nossa vida ela é para frente, a gente não vive para trás. Quando você está dirigindo um carro, você olha para frente, você não dirige para frente olhando para o retrovisor, senão você não vai chegar em lugar nenhum, fora o risco. A gente tem que olhar para frente e entender que o passado foi algo que por alguma razão nós tínhamos que viver da maneira como vivemos. E chegamos aqui agora. E se a gente tentar viver para frente, olhando para trás, a gente vai sair do lugar. Se você se concentrar o tempo todo no passado, você não terá tempo de se concentrar no presente, que é o que vai construir o seu futuro. E aliás, o futuro é para lá, se é para olhar para algum lugar que não seja o presente, que seja o futuro. Porque afinal de contas, eu não sei se vocês já perceberam, mas é no futuro que nós vamos passar o resto de nossas vidas. Então é melhor que a gente se concentre nele, construindo agora, a partir do nosso presente.
E o presente, como vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes, é um presente que nos dá a possibilidade de construção, de realização e de tantas outras coisas. Mas aí há quem diga também o seguinte: o meu problema é com dinheiro. Sabe, eu tenho muita dificuldade com dinheiro, e aí eu não consigo realizar os meus propósitos por causa disso. Inclusive, alguns dos propósitos que eu defini para mim, eu dependia de ganhar a Mega Sena da virada. Mas aí, como eu não consegui ganhar, eu não vou poder realizar esses propósitos. Talvez esse cara tenha definido como propósitos coisas que você compra com dinheiro, e não é por aí, isso não é propósito. Isso pode ser meta, mas propósito não. Porque o meu propósito é comprar um carro novo. Isso não é propósito. Porque se você assume como propósito para 2026 comprar um carro novo, aí você consegue comprar em fevereiro, quer dizer que os outros meses você não vai ter propósito nenhum. Então isso não pode ser propósito. Meu propósito é trocar de casa. Não é um propósito, é uma meta. O seu propósito, de repente, pode ser algo como: eu vou trabalhar mais, eu vou me empenhar mais no meu trabalho, eu vou buscar uma nova oportunidade de emprego, eu vou economizar, não vou gastar com bobagem. Isso pode ser um bom propósito, porque aí este propósito vai te ajudar a realizar as metas de comprar um carro, trocar de casa e por aí vai. E uma outra coisa, a gente muitas vezes vincula a nossa capacidade de realização em recursos financeiros. E se esquece que a grande maioria das pessoas que se sentem felizes, que são alegres, a grande maioria, não tem um centavo no bolso. É uma pessoa que às vezes não tem dinheiro para pegar um ônibus e é uma pessoa feliz. Em contrapartida, há muitos daqueles que têm muitos recursos e que são abonados e que vivem em depressão, tristeza, angústia. Então, não coloque preço nos seus propósitos, porque ele não tem. Os nossos propósitos, eles não são comprados com dinheiro. É isso, não dá. Mas aí a pessoa fala: não, meu problema não é o meu passado, meu problema nem é dinheiro, consigo pagar minhas contas aí, sobrevivo, não tem problema. Não, meu problema é tempo. Eu sou atrapalhado com o tempo, então não consigo, porque eu não consigo fazer com que o meu tempo, que eu tenha condição de, com o tempo que eu tenho, realizar os propósitos que eu defini. Caramba! Tem uma historinha que contava que um camarada a pessoa perdeu uma joia rara, que era composta de 24 diamantes, e para cada diamante havia 60 esmeraldas, e para cada esmeralda havia 60 rubis. Olha que coisa valiosa. Nossa, o que será tão valioso assim? Ora, é o tempo. E essa pessoa perdeu essa joia e sequer percebeu que perdeu, que é o que acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente não sabe o que perdeu por ter perdido tempo, as oportunidades e tudo que surge para nós. E nós não nos damos conta que o tempo, ele é igual para absolutamente todo mundo, para todos nós. Se a gente pegar só os segundos, para ficar mais fácil, pegar só os segundos, todo dia, nós temos 86.400 segundos para fazer tudo o que nós temos que fazer. Todos os dias. Só 2 dias na nossa vida que nós não temos 86.400 segundos, que é o dia que nós nascemos e o dia que nós nos encarnamos. Os outros dias todos nós temos isso. Tanto a pessoa que não faz nada, aquele preguiçoso que não sai da cama, quanto aquela pessoa que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, todos eles têm exatamente o mesmo tempo e isso se renova a todo instante. E quando a gente fala de tempo, nós estamos falando de vida. Tanto que quando nós queremos saber quanto de vida uma pessoa tem, nós queremos saber quanto tempo ela tem. Quantos anos você tem? É o tempo de vida dela, porque tempo é vida.
E se você perde tempo, você perde vida. Ah, mas é só um minutinho. Não. Esse um minutinho que você perdeu é um minutinho de vida que você está perdendo. E por isso ela tem muito valor e nós temos então que dar valor ao tempo. E aí vem outra dificuldade. A pessoa não sabe dar valor ao tempo. Então, para você que, se por alguma razão não sabe dar valor ao tempo, se você não sabe quanto vale, por exemplo, um ano, não sabe quanto vale um ano, pergunta para um universitário que, por mais que ele tenha se esforçado, ele não conseguiu concluir o final do ano, ele acabou sendo reprovado, porque não atingiu o que tinha que atingir e foi reprovado. Pergunta para esse cara o valor de um ano, ele vai te falar. Se você não sabe o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve um parto prematuro. Ela vai te falar exatamente o valor de um mês. Se você não sabe o valor de uma semana, pergunta para um produtor de conteúdo, um editor de revista, de jornal, alguma coisa assim, que seja periódico semanal e que tem que trazer novidade, conteúdo para manter o público dele, ainda mais nos dias de hoje, para manter aquele público fiel. Pergunta quanto esse cara trabalha, quanto vale uma semana para esse cara. Você não sabe quanto vale um dia? Ué, pergunta para um casal apaixonado, que não vê a hora de se encontrar. Está contando as horas para poder se encontrar. Pergunta para esse casal quanto vale um dia. Você não sabe quanto vale uma hora? Pergunta para um médico que está lá de pé, do lado de uma mesa de cirurgia, há algumas horas. Pergunta para ele o valor de uma hora. Você não sabe o valor de um minuto? Pergunta para aquele cara que chegou no balcão do aeroporto, atrasado, um minutinho só, uma bobagem, 1 minuto, mas ele perdeu o voo que poderia ser para fechar o negócio da vida dele. Você não sabe o valor de um segundo? Pergunta para um médico socorrista, aqueles caras que trabalham na estrada, socorrendo as pessoas de acidente. Pergunta para esse cara quanto vale um segundo que ele chega antes de acontecer algo pior ou antes que algo se agrave. Você não sabe o valor de 1/10 de segundo. Nossa, mas 1/10 de segundo, você não sabe o valor de 1/10 de segundo? Pergunta para um atleta profissional que foi para a Olimpíada e ganhou medalha de prata por 1/10 de segundo. Porque o cara 1/10 de segundo mais rápido que ele ganhou a de ouro. Está aí. E se ainda assim isso não vale, esses exemplos, porque pode ser vazio para você. Ah, esse exemplo de 1 hora do médico, de pé, tá bom, então vamos mudar. Pergunta para aquele pai ou para aquela pessoa que não conseguiu chegar a tempo de se despedir da pessoa que ama, porque ela já estava numa fase terminal. Pergunta para essa pessoa o valor de 1 hora, ela vai te falar. E se você, já que tempo é vida e você quer saber o valor da vida, pergunte à pessoa que está acamada em fase terminal. Pergunta para ela o valor da vida e ela vai te dizer quanto que vale cada milésimo de segundo daquilo que ela está vivendo. E uma coisa que vocês vão perceber, ninguém nessas condições está preocupado com quanto tem no banco, quanto tem no bolso, qual carro está na garagem, qual é a TV que tem em casa, qual o celular, nada disso. Essa pessoa está preocupada em 2 coisas: viver mais e estar com as pessoas que ama. Está aí o valor da vida. Mas há aquele que não tem problema de tempo, que não tem problema de dinheiro, que não tem problema de passado, mas fica esperando um milagre, né? Para eu conseguir atingir os meus propósitos, só um milagre. Um milagre vai conseguir, mas milagre não existe. Pô, não existe? Como assim não existe? O problema é que pessoas assim, muitas vezes, estão esperando milagres como os milagres da época de Cristo. E ele se esquece que nós vivemos num planeta
Eu até já falei isso uma vez numa palestra aqui. Num planeta que gira a milhares de quilômetros por hora no mesmo eixo, e a milhares de quilômetros por hora em torno do Sol, sustentado por absolutamente nada num universo que é o puro vácuo, não se choca com nada que seja prejudicial aqui, não há oxigênio nenhum lá, mas aqui nós temos uma atmosfera que permite que nós tenhamos oxigênio suficiente. Isso para mim já parece um milagre. Agora a gente pode ir além. A vida, a nossa existência já é um milagre. Quando nós fomos formados, nós éramos menores do que uma semente de papoula. Vocês já viram semente de papoula? Nós éramos menores do que uma semente de papoula, e no entanto, olha nós aqui, o tamanho que nós estamos. Isso, a formação já é um milagre, e nós estarmos como estamos hoje, também é um milagre. E nós temos milagres o tempo todo, e a gente nem percebe. São muitos os milagres que acontecem, e talvez a nossa teimosia ou a nossa vontade de querer ver algo extraordinário não nos permita ver tantos milagres extraordinários que acontecem à nossa volta. Porque hoje, nos dias de hoje, milagre é um trabalhador que recebe um salário mínimo e sustenta dignamente uma família. Isso é um milagre. Milagre é uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda assim consegue tempo para ser carinhosa, amável com seus filhos, levá-los ao parque, ao cinema, à diversão. Milagre são 2 pessoas completamente diferentes, que não se conheciam, que de repente se conhecem, se apaixonam e formam uma família. Um milagre. Milagre são jovens, como muitos que estão aqui, como os jovens do nosso grupo de jovens do Perseverança, como tantos outros jovens que, apesar de tudo que não presta que está por aí, drogas, bebidas, cigarro, tanta coisa que não presta, eles escolheram dizer não para tudo isso nos dias de hoje e decidiram estar aqui, decidiram se dedicar aos estudos, se dedicar a algo que é muito melhor do que tudo isso. Então nós temos milagre para todo lado. Milagre é diante de tanta oferta que o mundo tem hoje, de entretenimento. Você podia, você pode estar num bar, você podia estar assistindo um filme na sua casa, podia estar no cinema, podia estar no teatro, podia estar fazendo tantas coisas numa quinta-feira à noite, mas você escolheu estar aqui, presencialmente ou em casa, mas vocês todos estão aqui para louvar a Deus. Isso é um milagre. Nós, cada um de nós, somos um verdadeiro milagre. Então nós temos que viver como milagres. Einstein dizia que nós temos 2 formas de encarar a vida, apenas 2. Uma é viver como se nada fosse um milagre. E a outra, viver como se tudo fosse um milagre. Eu, sinceramente, prefiro a segunda forma. Porque para mim, tudo isso é um verdadeiro milagre, e cada um de nós é um milagre verdadeiro de Deus, e que temos a possibilidade de, além de sermos um milagre, proporcionar milagres na vida das pessoas. Com aquilo que nós temos, com o que nós conhecemos, com o nosso amor, nós podemos multiplicar isso em milagres para outras vidas. Então, meus irmãos, eu não sei quais foram os seus propósitos e muito menos quais foram as suas desculpas, mas se foi cada uma dessas que eu citei aqui, todas elas eu derrubei. Mas eu acho que de todas, a principal que a gente precisa levar é lembrar que, sendo um milagre de Deus, nós temos que viver todos os dias
sendo um verdadeiro milagre, e não esperar algo de extraordinário para acontecer, porque o extraordinário já aconteceu, você está vivo. Então, se você está vivo, aproveite este extraordinário e faça da sua vida um verdadeiro milagre, porque aí ao final de 2026, você vai traçar novos propósitos para 2027, mas quando você der aquela pequena olhadinha para trás, você vai ver que você conseguiu concluir cada um daqueles propósitos iniciais que você estava encontrando dificuldade. Por quê? Como um milagre de Deus, não há limites para aquilo que você quer realizar, especialmente se for no bem para você e para os outros. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estes propósitos possam ser realizados nas nossas vidas. Que sejamos verdadeiramente milagres de Deus. Deus abençoe, um ótimo 2026. Aproveitemos este momento em que o coração de nosso irmão envolveu o nosso, por conseguinte, a espiritualidade, as forças espirituais desta casa tiveram oportunidade de conseguir, aproximando-se de nós, ler nosso coração e nossos pensamentos, ver que eles foram lá para nossa casa, para alguém de nosso lar que está doente, para algum amigo que precisa, que rogou este amparo, identificando estes nossos pedidos, nossas necessidades, ainda que não verbalizados pelo nosso coração, numa palavra íntima, identificaram. Então, nesta hora, queremos mais uma vez unir todos nós o coração. Os nossos amigos que estão em seus lares, há outros que nessa hora se encontram em leitos de hospitais, com doenças incuráveis. Há outros que estão em seu trabalho, passando por dificuldades, outros. Nós vamos agora, Senhor, te pedir que o céu do seu amor se abra sobre todos nós, e que uma nesga de luz do seu amor possa, Senhor, envolver cada uma destas vidas e trazer para cada um, Senhor, bênçãos de libertação de todo mal, de toda enfermidade, de todo medo, de toda perturbação, de toda angústia, de tudo que não vem de Deus. E que por este mesmo caminho a tua luz continue a envolver, Senhor, a cada um particularmente, para entregar a este ou aquele companheiro, a cada um de nós, o que precisamos, mas sobretudo aquilo que o Senhor enxerga, que será, Senhor, absolutamente importante para o momento em que vivemos. Então que esta luz, Senhor, percorra cada um, desde a fronte até a planta dos pés, e que possa, Senhor, esta luz envolver-nos em bênçãos de força, de saúde, de equilíbrio, de coragem, de alegria, de esperança, de amor, de cura, de paz. Que esta luz, Senhor, envolva o nosso lar, envolva, Senhor Jesus, a nossa família que aqui não está, que envolva, Senhor,
todos os que habitam, os nossos animaizinhos de estimação, que nesta hora, esta luz possa expulsar de nosso lar o que se eventualmente houver, vibrações, entidades, forças negativas, e que possa, Senhor, reforçar os mourões espirituais de defesa, a cobertura, para que, Senhor, em nosso lar fique entre somente coisas boas, e que o convívio seja um convívio de paz, e que nossa casa seja uma destas paradas espirituais que nos falam André Luiz, que nos falam os livros de André Luiz, onde muitos, quando vêm visitar a terra, passam por lá para respirar, para descansar, que o nosso lar e a nossa vida se constitua na morada do Senhor sempre, que assim seja. Vamos ficar de pé, vamos nesse instante cantar conosco buscando mais paz. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu, a começar em mim. Prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Senhor nosso Deus, antes de encerrarmos este nosso encontro, nós queremos uma vez mais agradecer-te pelas bênçãos derramadas neste dia, porque pudemos sentir mais uma vez que tu estiveste presente em nossa vida, nos envolvendo, nos abençoando, nos estimulando, Senhor, para que mesmo diante dos desafios, nós continuemos na nossa jornada de aperfeiçoamento moral e espiritual. E que estas bênçãos que todos sentimos, Senhor, se espalhem nos corações dos teus filhos, em todos os cantos da terra, minorando as dores daqueles que sofrem e multiplicando bênçãos de reconforto, de saúde e de paz. Em nome de Deus, nosso Pai amantíssimo, de Jesus, nosso Mestre e Senhor, de Dr. Bezerra de Menezes e todas as correntes espirituais que estiveram presentes nesta noite, é que pedimos a permissão para que em seus nomes declaremos encerrada a abençoada reunião de hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. Se é tão difícil tentar seguir muralha alta, frondoso rio, a tua mão me faz sentir que é tempo
de vencer o desafio. O teu suor, o meu suor, com tantos outros, ainda é melhor. A nossa voz em coro tem a força que o vento quer ter também. O meu coração aprendeu além, somar-se a um irmão é mais fácil assim. E hoje ele quer ser também bandeira de paz que seduz, aperta no ar, lembrando ao olhar, somos chamas da mesma luz. Juntos podemos mais, juntos nós somos sempre mais, estrelas que trarão a luz à escuridão. Juntos nós vamos quem chegar, bem-vindo sempre é e será uma vida melhor. É o sonho, eu sei, o futuro é de quem ousar sonhar. Juntos nós vamos quem chegar, bem-vindo sempre é e será uma vida melhor. É o sonho, eu sei, vamos vivê-lo juntos. O Senhor pode ser seu amigo. Pessoal, fiquem com Deus, boa semana até quinta-feira, bom feriado para todos. Quinta-feira estaremos aqui de novo. Vão com Deus, boa semana para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até semana que vem. Que Deus os defenda e guarde sempre. Bom feriado. Você brilha, que em você brilha. Não perca a chance de viver na paz de Deus. Vem caminhar no bem pra ser feliz também. Vá, siga o coração de Jesus que quer te ver sorrindo, meu irmão. Por isso cantamos o amor sincero e fiel, em forma de estrelas benditas caídas do céu, que vão alegrar o seu dia, te enchendo de fé e energia. Então pare de sofrer, você nasceu pra vencer. O Senhor pode ser